Então vamos lá para mais um react. Dessa vez é um corte lá do Inteligência Ilimitada. Não, Inteligência Limitada. A solução para o fim dos ataques nas escolas é a revisão do ECA. Já tô com o ECA aberto aqui já também, porque vai que a gente precisa ler, vai porque já tô pegando minha colinha já pra gente consultar, porque eu quero ver o que eles vão falar sobre revisão do ECA. Então vamos lá, e porque a solução para o fim dos ataques nas escolas também me interessa pessoalmente. Então vamos lá reagir, velho. Só a partir de 18 anos de idade. Bom, tem um comentário aqui do Cícero. Ele fala se não é necessário o caso da revisão do Estatuto do Menor e do Adolescente também. Esse malandro aqui, ele fica... Mano, já caiu muito vídeo, não sei o nome dele, mas em vídeo do TikTok dele ensinando a se defender. Acho que você provavelmente que tá me assistindo já deve ter visto, né? Que ele fica ensinando lá, não faz isso sem... Ele fala sem inventar moda e tudo mais. Eu acho que é necessário muitas revisões nas nossas leis. A gente tem um dado que a gente acabou de receber, né? Aconteceu agora na Flórida, né? Eles aprovaram a pena capital para todos os casos de estupro de vulnerável, ou seja, de menores de idade. Então, essas pessoas que forem condenadas por esse crime terão a pena capital, que é a pena de morte. No nosso país, como o Christian já falou, isso não existe. Eu também concordo que é você dar um poder muito grande para o Estado. Exato, também Agora, a gente precisa de penas específicas para esse tipo de pessoa. Agressores de criança, enfim. Porque a pessoa sabe que não vai ficar muito tempo na prisão, esse é o problema. Exatamente. Se ele ficasse a pena 30, 40 anos, 20 anos, tem prazo máximo? Qual que é o prazo máximo? Hoje é 40 anos. Então. Mas deixa eu contar uma coisa. Nem tudo é tão ruim assim. É 40 anos desde que ele tenha bom comportamento. Então, o que acontece? No meio da pena dele ali, ele comete uma infração grave, aquela pena passa a contar de novo. Então, a gente tem vários casos. Por exemplo, vamos pegar o caso do Champinha. Ele foi preso quando ele era menor de idade. Ele está lá na Fundação Casa. Ele já era para ter saído. O Champinha já está com 30 e poucos anos. Ele está ali numa gambiarra jurídica segurando ele ali dentro. Mas ele era para ter saído. Quando as pessoas, né, tem aquela hashtag deixa Elisa em paz, né? Eu adoro aquela hashtag, acho maravilhosa, né? A mulher matou um homem, né? Matou o marido dela, esquartejou e ainda foi jogar em lugares, né? Ela fez de tudo um pouco. Enfim, hoje ela foi para o sistema aberto, não significa que ela terminou a pena dela, ela cometeu infrações que ela não poderia ter cometido ali, então o que acontece? Ela pode voltar para o sistema fechado, né? Eles estão A questão eu acho que ela tá falando da Elise Matsunaga, né? A questão, eu acho que deixa ela em paz é no sentido de que por que a mídia vai atrás de um caso desse pra repercutir? Porque sabe que vai gerar clique, sabe que vai gerar buzz, sabe que vai gerar hype em cima de uma pessoa que cometeu algumas ilegalidades fora do sistema aberto, como ela falou ali, mas uma pessoa que já foi julgada, condenada e já tá correndo a pena, sabe? É sobre, na verdade, a questão de, tipo, deixar a Elise Matsunaga em paz, né? Sobre, tipo, falar sobre apagar o crime que foi cometido, porque o crime nunca vai ser apagado. A gente tem documentário, a gente tem, sei lá, linha direta, a gente tem uma série de bibliografias e a gente tem a condenação. Uma coisa é a gente conversar e falar, pô, será que a condenação foi suficiente? Será que deveria ter outro tipo de condenação? Ok, mas isso é uma discussão social, não pessoal. O indivíduo foi condenado, está cumprindo todo o processo, nada de ilegal está sendo feito. Pô, deixa a pessoa tem que ficar marcada com a fogo e não pode viver nunca mais em sociedade? Pô, ela tem que voltar a viver em sociedade porque a gente não tem pena perpétua, certo? E é isso. Agora ela tem que responder juridicamente, mas, pô, quantas pessoas... Agora tudo o que ela fizer vai virar notícia no jornal? Eu acho que isso não é ético, jornalisticamente falando, só pra atrair clique, atrair buzz, atrair hype. Porque, pô, a justiça que resolva. Ela cometeu ilegalidade, usou a RG falso. A justiça que tem que tramitar e resolver a situação dela. E se ela tiver que voltar, porque a regra do jogo é a regra do jogo e tem que fazer assim. Agora,
eu acho que o problema é usar essas pessoas como pessoas martirizadas, estigmatizadas, para discutir essas situações. Isso eu acho problemático. Se você quer discutir que a pena devia ser maior, você vai ficar usando as mesmas pessoas de sempre que já cumpriram suas penas, já cumpriram o que a lei determinou que elas tivessem que ser cumprida, pra gente ficar ressuscitando a vida. Aí a gente não tá acreditando em ressocialização, a gente não tá acreditando em arrependimento, a gente não tá acreditando no próprio sistema que a gente tá querendo aumentar. Se, tipo, não vale a pena, por que a gente tá prendendo essas pessoas? E vai valer a pena prender indefinitivamente? Vai valer a pena ter penas mais pesadas? A gente quer que ela fique presa pra sempre, pra não voltar à sociedade? Eu acho complicado, porque nem todo mundo é psicopata, sabe? Nem todo mundo... Existem pessoas que cometeram erros, cometeram deslizes, e essas pessoas precisam ser reinseridas. Lógico, não é que foi um deslize matar meu marido. Eu sei que é um assassinato, é o crime que nós punimos desde os fins dos tempos, mas a gente evoluiu todo um sistema de justiça para não ser vingativo. A gente saiu do olho por olho, dente por dente. E a gente, em vez de trabalhar para melhorar ainda mais esse sistema, a gente quer voltar para trás. Analisando, né, esse caso, as provas, porque é o que o Christian falou. As pessoas veem. O criminoso, ele diz que ele está arrependido. A gente já fez vários casos. Não, eu não queria fazer isso. Mas está arrependido mesmo? E o que ele disse? O criminoso mente. Aqui no nosso país, a gente tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu acho que é um absurdo jurídico. O criminoso pode mentir. Nos Estados Unidos, isso é perjúrio. Se você mentir... Mas... é complicado, você vai entrar dentro da alma do cara e sentir se ele tá arrependido ou não. E a justiça é sobre arrependimento? Tipo, a gente vai deixar preso o cara até ele se arrepender? Ou é sobre um regramento, sobre um código de conduta, sobre um código civil? A pessoa pode estar arrependida mesmo, e daí? E ela falou, o criminoso... Como se todo criminoso fosse igual, né? Calma, cara. Né? Tipo, o criminoso, em algum momento, pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós, ou todo mundo se acha o baluarte da moral, que nunca vai cometer nada de ilícito. E eu tô fazendo a generalização que ela fez do criminoso. Porque existe. Ela não falou especificamente do assassino, do ladrão, do corrupto e tudo mais. O criminoso, ele mente. Cara, às vezes ele tá arrependido mesmo, às vezes não tá arrependido. Como que a gente vai medir isso? E na verdade, no final das contas, o que conta é a pena que ele vai ser cumprida, né? Se ele tá arrependido ou não, acho que não importa juridicamente ou importa. Juízes e advogados, acho que importa pra aliviar um pouco, né? Mas no final da conta ele vai ter que cumprir X anos, se for comprovado, se ele for condenado. Independente de se tá arrependido ou não. Você tem a pena aumentada. Tá ótimo, você não precisa fazer prova contra si. Mantenha-se calado. Muito boa essa câmera aí que vocês colocaram que tá cortando ela. Muito bacana, viu? Legal, bacana. Volta pra câmera dela, por favor. Aí, entendeu? Então, assim, a gente tem questões muito sérias no nosso país. Os nossos legisladores precisam se debruçar. O que acontece? A gente também tem que parar para entender que existe aí esse abismo. Existe um abismo. A gente está falando de geracional. Você vai falar com o juiz o que é o Discord, o que é essa plataforma, vamos regular, não vamos regular as plataformas. Isso está sendo discutido agora no STF, entende? Mas eu entendo o seguinte, essa plataforma para estar aqui atuando no Brasil sem nenhuma moderação, e aonde esses crimes estão sendo combinados, isso é um absurdo. E não existe uma colaboração. Vamos lembrar do caso do Telegram? O Telegram só foi ajudar depois, porque ele lembra que ele mandava aqueles e-mails idiotas? Ai, não, caiu no spam. Não, é um deboche. É um deboche. Desde que caiu no spam, sabe? Porque eu posso fazer o que eu quiser. Não, você não pode fazer o que você quiser. Você até pode fazer o que você quiser desde que você não cometa crimes, entende? Porque eu entendo, e se a gente for usar, por exemplo, uma plataforma, ele é um espaço. Por exemplo, se um crime acontecer aqui dentro do teu podcast, Vilela, você é responsável indiretamente. Então, você precisa garantir que nada vai acontecer. Correto? Por que uma plataforma não garante?
Por que ela não está fazendo o papel dela? Porque ela também, aquilo é um espaço digital. Hoje a gente está discutindo, né, a questão da própria, vamos lembrar da Botkiss, que é o dólar eventual. Os donos estão sendo, né, foram julgados pelo homicídio por dólar eventual. Ou seja, e aqui a plataforma, ela também não deveria ser colocada no dólar eventual? Eu não sei. Entendeu? Os nossos juristas precisam parar e precisam se debruçar. Nós estamos falando de crianças, de adolescentes, de pessoas, tanto o agressor quanto a vítima. Quando você está falando de criança e de adolescente, essas pessoas precisam de ajuda. E todos nós precisamos fazer o nosso papel. A imprensa, o judiciário, a área de psicologia, os pais, a escola. Se a gente não trabalhar em conjunto, a gente vai perder essa guerra. Mas parece que a gente... Daí teve a PL, né? Que tentava regular isso. O que aconteceu? Essas Big Techs, junto com uma parte dos nossos legisladores, decidiu boicotar a PL, fazer fake news. Teve gente, legislador, deputado, falou que até proibir a Bíblia, que não tinha nada a ver. O relator da PL cedeu pra caramba, um monte de coisa, colocou até liberdade religiosa lá, mas não foi suficiente. O que aconteceu? Big Techs wins, Discord wins, Google wins, eles não vão se responsabilizar por crimes que estão acontecendo nas plataformas dele, porque a gente não consegue, hoje em dia no Brasil, discutir isso sem ter uma histeria de pessoas achando que a liberdade de expressão delas vai ser cerceada, a sacrossanta liberdade de expressão, que eu não entendo onde está sendo cerceado, que essas pessoas estão o tempo todo falando sem nenhum tipo de moderação, sem nenhum tipo de filtro, em todas as suas redes sociais, seus podcasts e seus vídeos. A gente já está tendo uma mudança, pelo menos dos órgãos de comunicação, que eu já achei bem interessante, que é de não espetacularizar esses atentados, esses ataques. Sim. Porque antes falava o nome da pessoa, dava o perfil dele, foto, que é o que eles querem, na verdade. A gente podia falar um pouco disso, né? O que essas pessoas, na verdade, querem, na maior parte dos casos, é serem notados, é serem famosos. E se a gente não fala o nome deles, e eu acho que isso está certo, não se falar o nome, não falar quais são as motivações, publicar cartas de... Como chama isso? Manifestos, né? Não tem que ler essas coisas. Não tem que publicar nada. Porque já foi feito isso muitas vezes. Sim, numa cabeça doente. Eu acho que esse material, ele é muito importante para as autoridades policiais, para a área de psicologia forense, para a imprensa, inclusive, mas não para a sociedade em si. Isso não vai trazer benefício algum. E, principalmente, eu acho que mais do que na imprensa tradicional, porque a gente também tem que sair da nossa arrogância, né? A imprensa... Assim, esses jovens, esses que cometem esse tipo de crime, eles não consomem mais esse tipo de mídia. O que eles consomem é isso aqui, ó. É YouTube, é o TikTok, são essas redes sociais. Então, precisa ter um trabalho, sim, nosso, muito sério aqui dentro. Esse trabalho é fundamental. Porque, desculpa, o agressor ele não vai ler a Folha de São Paulo, com todo respeito, não vai ler o Estadão, mas com o que eu todo falei respeito. Aqui no começo do programa... Foi um e-mail que o próprio YouTube mandou para todos os criadores de conteúdo falando sobre essas coisas. Eu achei isso super importante e eu porque é ali que ele quer a glorificação dele. Exatamente. Ele quer ser glorioso no Discord, no YouTube, então, no o YouTube, TikTok. por exemplo, já está mostrando essa preocupação. O TikTok também já está. Já está também? Já está também, mas é porque isso é muito... é muito novo. É muito novo, então tudo está se adequando. Adaptando. Ainda bem que está se adequando. Deveria ter sido antes, mas, novamente... Estamos apagando um incêndio que já está acontecendo. Não nos antecipamos. Como quase nada a gente antecipa, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo. Exato. Né? Você falou o tema é ataque às escolas. Falamos muito sobre intramuro. Extramuro, do caso do maior de idade que invadiu a escola. Extramuro é quando vem de fora. Quando não tem relação ao aluno que cometeu a situação. Foi um cara de fora, recentemente ali, né, que usou um instrumento lá. A questão... Temos que rever a nossa legislação urgente. A cadeia, o presídio hoje, ele é uma porta giratória do crime. O cara entra e sai. A polícia, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Derite, né, tem adotado uma série de estratégias para coibir o crime. Disse que recentemente aumentou o número de prisão, mas eu até conversei, né, em box lá com eles. Ótimo, a polícia está fazendo papel, está prendendo, mas sabe o grande problema? Prende, mas solta. Mas não é a polícia que solta. A legislação permite. Então, hoje a sociedade ela é enganada. Hoje se diz que o cara foi condenado a 12 anos de cadeia, mas é mentira.
Esse cara vai cumprir Na prática uma mesmo. fração disso e vai estar na rua. E se você buscar os dados, 73% em média dos presos que estão girando, são os mesmos presos. A reincidência é tão absurda que o cara, você puxa uma ficha corrida do cara, o cara que entra lá numa escola e comete uma atrocidade dessa, o cara que entra numa casa e comete uma atrocidade, na maior parte das vezes tem um extenso currículo criminoso que já foi preso dezenas de vezes. Só que a lei permite que com pouco tempo ele esteja na rua. Mas acabou o corte, né? E, de novo, denuncio aqui cair no clickbait. Porque não teve solução nenhuma pro fim do ataque na escola. Não teve. Vilela, pare de fazer clickbaits desse jeito. Eu gosto do clickbait, mas é legal o clickbait, todo mundo usa no YouTube. Mas, pô, tem que ter o assunto do vídeo, pô. Que isso, mano? Não teve assunto, não teve solução nenhuma. A revisão do ECA teve, né? Mas não falou que era pra revisar também. O que é pra revisar? Maioridade penal? Mas aí não é o ECA, Código Penal, né? Mas é interessante isso que falou, porque ele mesmo falou sobre a porta giratória do presídio. Mas aí a solução vai ser deixar a pessoa mais tempo no presídio? A gente está vendo que a pena já não funciona. A gente está vendo que só ter a pena no presídio do jeito que o presídio é hoje não funciona, porque essas pessoas reincidem crimes, elas fazem crime de novo. Então, por que elas estão fazendo crime de novo? A pena não funcionou, ela não foi reincidida, qual que é a questão? A gente tem que... Na verdade, eu acho que a gente sempre pensa em penas mais duras, mas não tá funcionando. Ele fala, pena de morte. Não funcionou em nenhum lugar do mundo. Não coibiu crimes. As pessoas continuam cometendo crimes. Mas qual é a raiz do problema? Qual que é o problema? A gente precisa ir mais fundo. A gente precisa ver quais são essas questões. E não tratar essas pessoas, só os criminosos, como os doentes, como pessoas maléficas, que não podem ser soltas nunca. Porque senão acabou. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter presídios perpétuos para sempre. E a gente sabe que as condições das nossas cadeias são imundas, são um desrespeito aos direitos humanos. Mas direitos humanos para humanos direitos. Não, direitos humanos são para todos os seres humanos. Se a gente quer que essas pessoas se reincidam, será que dar uma vida de merda do inferno é a solução? A gente vai construir, nós como seres humanos, vamos construir o nosso inferno particular para punir pessoas que se desviaram do comportamento. Pô, sendo que a gente fala de criminosos como se todos os criminosos fossem a Elise Matsunaga, o Chimbinha, ou a Suzane Richthofen, quando não é a realidade, né? Quantos criminosos não estão lá por tráfico, por roubo, por furto, por uma série de coisas? Esses caras vão ter que serem punidos no inferno particular para sempre, para serem pagarem sua conta com a sociedade? Ou a gente pode ter outros tipos de penas, outros tipos de ressocialização? A gente pode estudar por que esse cara tá traficando, por que esse cara tá roubando, por que esse cara tá cometendo estelionatos, e entender esse cara e trabalhar um jeito desse cara voltar à realidade, a nossa sociedade, sem cometer esses crimes. Porque a gente viu que não funciona prender ele por 5, 6, 10 anos. Vai funcionar por 40 anos? Vai adiantar alguma coisa? Ou sabe? Eu acho que a gente identifica um problema, só que a gente precisa cavar mais fundo. A gente precisa ir mais fundo para entender quais que são as raízes desse problema, porque não adianta, igual ele falou, o fogo tá acontecendo, a gente tem que apagar esse incêndio. Mas se a gente não for na raiz desse incêndio, o que começou esse incêndio, a gente só vai abaixar as chamas. E aí não funciona. E a pena maior só vai abaixar chamas. E só vai fazer crescer mais cadeias, mais pessoas presas, mais penas duras. E o nosso sistema judiciário é complicado. A nossa polícia não resolve a maioria dos homicídios e tudo mais. Então, é isso, né? Fazer o quê? Se alguém gostou, eu mesmo terminei lamentando, né? Fazer o quê? Tem coisa pra fazer, né? Vamos fazer. A gente ir atrás da raiz do problema. E quando eu digo a gente, é a sociedade, a própria polícia, os estudiosos, os psicólogos e tudo mais. Se você gostou do vídeo e quiser, não se esqueça de deixar seu joinha, sua inscrição, seu comentário e compartilhar. Eu fico por aqui e até a próxima.